Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, aqueles que acompanham os trabalhos pela casa e pelos veículos de comunicação, eu vou tratar de alguns temas, apesar de alguns demandariam um tempo maior, vereador Moisés Rossi, mas é sempre importante a gente procurar precisar algumas questões. É óbvio que nós estamos com um debate na cidade sobre o PAC Pavimentação e a capacidade de endividamento do município. Foi realizada uma audiência pública aqui nessa casa e oficialmente estiveram aqui o prefeito e o secretário. E nessa audiência pública, tanto o secretário de Finanças quanto o prefeito informaram que o município tem a capacidade de realizar esse endividamento. E nessa audiência também foi entregue a relação das dívidas existentes hoje e que o município se vê obrigado a honrar. De acordo com a receita corrente líquida, incluindo os 2 empréstimos, o município chegaria a 87,5% da sua capacidade de endividamento. E nesse debate que nós realizamos aqui, na audiência pública, esses dados foram colocados, incluindo, vereador Rossi, a possibilidade de assinatura do PAC Mobilidade, que é o PAC que reforma a Avenida Rodrigues Alves. Então é sempre bom explicar, principalmente para a população, como que as coisas se dão, para que ela não seja concernida ou levada a construir um raciocínio em cima de informações que não representam a verdade. Por outro lado, foi dito também, em vários veículos de comunicação, impresso, como se comumente fala, televisivo, de rádio, que estaria havendo pressão para se aprovar o PAC Pavimentação. Pressão é algo comum na política. E esse vereador já passou nessa casa, na legislatura passada, por várias pressões. Vamos relembrar. Quando nós apresentamos o projeto de lei para regulamentar o horário de trabalho das comerciárias e dos comerciários, nosso mandato recebeu duras pressões. Pressões comandadas, inclusive, pelo Jornal da Cidade, que é um órgão de comunicação dos mais lidos na cidade de Bauru e região. E esse órgão fez certo. Ele pressionou para não ser aprovado o projeto, porque ele estava defendendo o interesse de seus parceiros, que são grandes anunciantes na cidade. Mas, felizmente, a presidente Dilma regulamentou a atividade dos comerciários, que hoje tem jornada de 44 horas semanais, de segunda a sexta-feira, pagando sábado, ou de segunda a sábado, trabalhando 4 horas no sábado. As pressões são legítimas. Esses momentos são momentos extremamente importantes na vida política, porque sob pressão e quando se discute interesses, é que nós vemos como que as pessoas se organizam, quais os instrumentos de pressão que elas têm para fazer valer os seus direitos. Isso fica evidente nos movimentos que ganharam as ruas no Brasil, que tiveram como start inicial os aumentos das tarifas e que hoje comportam outras reivindicações. Eu estou convencido de que o município deve assinar o acordo, o convênio, para fazer as obras de pavimentação, drenagem e acessibilidade. Não basta a gente se fixar em números,
Nós temos que analisar com responsabilidade os números e o fizemos. Entretanto, obras de pavimentação, drenagem e acessibilidade ultrapassam as barreiras físicas. São obras que melhoram as condições de segurança na cidade, são obras que melhoram as condições de saúde, são obras que resgatam a dignidade, são obras que melhoram a acessibilidade e permitem que a população tenha acesso a outros direitos que ela não tem. Por fim, senhor presidente, existem alguns números que são interessantes. Quando nós, em 2009, defendemos na tribuna dessa casa que era necessário se decretar a moratória da dívida federalizada para abrir um debate sobre os valores que a cidade pagava e vem pagando, e sobre os critérios de composição da dívida, foi realizada uma campanha contra a nossa proposta. A campanha sempre pautada por adjetivos desqualificadores, mas que nós temos condições e competência e firmeza para enfrentar. É raro a gente ouvir dizer em rádio, televisão e ver publicado nos jornais que a dívida federalizada ela tem um saldo de 150 milhões de reais. Que essa dívida terá seu pagamento concluído em 2029. Uma dívida de 41 milhões, a cidade já pagou 133 milhões. Por mês, são em torno de 1 milhão e 100 mil reais para honrar pagamento de banqueiros, para pagar bancos. E todo mundo faz festa com a alça de um viaduto que está sendo concluída. Com o que já se pagou da dívida federalizada, poderia-se construir 10 viadutos desses na cidade. Com o que se pagou da dívida federalizada, poderia-se fazer obras de pavimentação, drenagem e acessibilidade em toda a cidade. Mas aqueles que se recusaram a fazer um debate sério sobre a renegociação da dívida são os mesmos que bradam que não pode comprometer as finanças da cidade. Município não é para ter dinheiro na poupança. Aqui está em disputa o orçamento da cidade. O que é que se faz com os recursos da cidade? A população, esses mais de 70 mil moradores, pagam IPTU, pagam todos os seus impostos. O que a burguesia não quer, a burguesia de Bauru não quer, os seus aliados não querem, é que se faça esse investimento, porque esses investimentos retirarão recursos de outros locais. E mais, atrás desse debate tem outros interesses. A população não está interessada em saber qual é a disputa de empreiteiras que se faz para ver quem é que vai pavimentar e fazer obras na cidade. O que interessa para a população é que a licitação seja clara e transparente e que as obras atinjam a cidade, principalmente esses bairros que historicamente são relegados a um segundo plano. Portanto, senhor presidente, quando a gente faz o debate de endividamento, nós temos que saber claramente o que são dívidas que trazem benefícios e dívidas que não trazem benefício. Os mesmos que ficam rosnando que nem pitbull por todos os cantos da cidade, dizendo que esse endividamento não leva em conta o interesse comum, nós temos que discutir qual é o interesse comum de uma cidade dividida em classes sociais. De uma cidade onde, de um lado, tem uma maioria que trabalha, tem uma maioria que vive de forma indigna e uma minoria que foi acostumada a mamar nas tetas do município e pratica um silêncio obsequioso quando o patrimônio público está sendo expoliado, que nem lá no caso da Felivel.
Uma mesma parte que se recusa a discutir o que se faz com a maioria da população com essa tarifa de ônibus absurda e ilegal. A população de Bauru, senhor presidente, desses bairros periféricos, tem que aprender as lições das ruas, sim. Tem que se organizar, tem que se mobilizar, tem que ganhar as ruas e exigir que seja feito o convênio, sim. É uma maneira de pagar a imensa dívida social que essa cidade tem com a maioria da população. Muito obrigado.